O Evolution Floors é a melhor solução para renovar os seus pavimentos sem que tenha necessidade de efetuar obras. A sua colocação é muito simples e não eleva o nível do pavimento, pelo que não é necessário modificar portas nem molduras. Suporta a fricção e os batimentos e é lavável, o que garante um meio limpo e livre de alergias. A sua concepção e, sobretudo, os biseios, no encontro entre tijoleiras, imitam na perfeição o acabamento da cerâmica ou da madeira. Dispõe de tijoleiras em diferentes acabamentos, tanto de cerâmica como em acabamento madeira. Também existem múltiplas possibilidades decorativas se as combinar com as placas de parede Evolution Floors. Tem uma vasta gama de cores em acabamentos de placas de imitação cerâmica ou de lâminas de imitação de madeira. As tijoleiras que estamos a instalar têm uma espessura de 2 mm e uma camada de desgaste de 0,3, suficientes para um uso doméstico intensivo. Portanto, pode aplicá-las nos lugares mais frequentados da casa ou em escritórios que não tenham trânsito de público. Em geral, quanto mais grossas forem essas camadas, maior será a sua resistência. O pavimento de vinil deve ser instalado e mantido a temperaturas de 18 a 25 graus. Se o instalar por debaixo de janelas grandes, deve evitar que ele seja aquecido pela luz direta do sol, dado que se poderia descolar. A sua resistência à água torna-o recomendável para casas de banho e cozinhas. O vinil deve ser sempre colocado sobre superfícies sem poros, pelo que, caso seja instalado sobre cimento ou madeira, é necessário aplicar 2 camadas de primário. Se o pavimento estiver encerado, tal como acontece com alguns ladrilhos ou soalhos, antes de lhe aplicar primário, deve limpá-lo bem com um eliminador de cera. O vinil adapta-se firmemente à superfície, pelo que é necessário evitar que fiquem por debaixo dele juntas ou fissuras de mais de 1 mm. Caso contrário, acabarão por ser calcadas à superfície. Deixe as tijoleiras com as caixas abertas no lugar onde tenciona instalar, no mínimo com 24 horas de antecedência. Para o colocar, meça o compartimento e determine onde é que está o centro. Com a distância à parede principal, que tenha sido medida, marque 2 referências para traçar uma linha que lhe garanta que a instalação ficará paralela a esta. Em seguida, desenhe uma linha perpendicular para traçar uma cruz. As tijoleiras são autocolantes, pelo que basta descolar o papel da sua base e colocá-las. Coloque a primeira num dos quadrantes da cruz, alinhada nos 2 lados e pressione toda a sua superfície para que fique bem colada. Em seguida, coloque a seguinte da sua fiada, alinhando bem as bordas. A fiada seguinte deve ficar cruzada. Para o fazer, normalmente, marca-se o centro e cola-se a tijoleira apoiando-a nas 2 da fiada anterior. Agora já pode ir colocando mais tijoleiras apoiando bem as bordas nas anteriores. Quando chegar a uma tijoleira incompleta, deve marcar o corte. Coloque uma tijoleira em cima da última, descolando a borda do papel para a colar ligeiramente para que não se mova. Em seguida, coloque junto à parede uma tijoleira inteira que servirá de guia para traçar um corte na anterior. A parte da tijoleira que está descoberta é exatamente a peça que se encaixará nesse espaço. Para cortar, trace com x-ato e depois dobre a tijoleira numa direção e na outra. Quando chegar à última fiada, restar-lhe-ão 2 partes iguais em cada lado do compartimento. Neste caso, parta primeiramente meia tijoleira para respeitar a modulação.
Todos os encontros com a parede têm uma certa margem, que é a que cobrirá o perfil ou o rodapé. Se tiver dúvidas sobre se o ajuste será correto, verifique-o previamente. Pode cortar mais do que um pedaço de tijoleira para aproveitar, mas tenha em conta que os lados que são cortados perdem o bisel, pelo que devem ser sempre colados à parede, ocultos sobre o perfil. Para os encontros com a parede tem duas opções. Uma é a dos rodapés. São de PVC, de baixa densidade, resistentes à água e nas mesmas cores que o pavimento. A outra é dos perfis de alumínio, que também são resistentes à água. São colocados com silicone. O remate também pode ser efetuado com a mesma cor da parede, dado que há perfis disponíveis em todos os acabamentos. Para cobrir o encontro deste pavimento com outro, utilizam-se os perfis de transição. Têm um adesivo para poderem ser colocados diretamente. Se tiver algum problema ao instalar as tijoleiras ou caso alguma se levante devido a calor excessivo, a forma de as reparar consiste em aplicar simplesmente cola de contacto. Aplique-a na tijoleira e no pavimento, aguarde alguns minutos para que comece a secar e, quando já está a apresentar aderência, cole a peça e deixe-a durante algumas horas com peso em cima dela.